Capítulo Daenerys. Daenerys Targaryen desposou Khal Drogo com medo e um esplendor bárbaro, num descampado para lá das muralhas de Pentos, pois os Dothraques acreditavam que todas as coisas importantes da vida de um homem deveriam ser feitas a céu aberto. Drogo chamou seu Khalasar para servi-lo, e eles vieram. 40.000 guerreiros Dothraki e incontáveis mulheres, crianças e escravos acamparam fora das muralhas da cidade com suas vastas manadas de gado, erguendo palácios de erva trançada, comendo tudo que encontravam e tornando o bom povo de Pentos mais ansiosos a cada dia que passava. Meus colegas Magisters duplicaram o tamanho da guarda da cidade, informou Illyrio certa noite numa mansão que pertencera a Drogo, entre bandejas de prato com mel e laranjas-pimenta. O Khal juntara-se a seu Khalasar, e sua propriedade fora oferecida a Daenerys e ao irmão até o casamento. É melhor que casemos depressa a princesa Daenerys, antes que entreguem metade da riqueza de Pentos a mercenários e sicários, brincou Sir Jorah Mormont. O exilado pusera a espada a serviço do irmão de Dany, na noite em que a garota fora vendida a Khal Drogo. Viserys aceitara com avidez. Mormont tornava-se desde então uma companhia constante. Magister Illyrio soltou uma ligeira gargalhada através da barba bifurcada, mas Viserys nem sequer sorriu. Pode tê-la amanhã, se assim desejar, disse o príncipe. Olhou de relance para Dany, e ela abaixou os olhos. Desde que pague o preço. Illyrio ergueu uma mão lanquida, fazendo cintilar anéis em seus gordos dedos. Já lhe disse, tudo está acertado. Confie em mim. O Khal lhe prometeu uma coroa e a terá. Sim, mas quando? No momento que o Khal escolher. Illyrio respondeu. Ele terá primeiro a donzela, e depois do casamento deverá fazer sua procissão pela planície, para apresentá-la a Dosh Kalen, em Vals Dothrak. Talvez depois disso, se os presságios favorecerem a guerra. Viserys fervilhou de impaciência. Eu cago nos presságios Dothraks. O usurpador está sentado no trono do meu pai. Quanto tempo terei de esperar? Illyrio encolheu os enormes ombros. Já esperou a maior parte da vida, grande rei, que são mais alguns meses. Mais alguns anos? Sir Jorah, que viajara para leste até Vals Dothrak, concordou com um aceno. Conselho a ser paciente, vossa graça. Os Dothraks cumprem com a palavra dada, mas fazem as coisas ao seu próprio ritmo. Um homem inferior pode suplicar um favor ao Khal, mas nunca deve ter a presunção de censurá-lo. Viserys eriçou-se. Cuidado com a língua, Mormont, ou acabará sem ela. Não sou nenhum homem inferior. Sou o senhor de direito dos 7 reinos. O dragão não suplica. Sir Jorah baixou respeitosamente os olhos. Illyrio deu um sorriso enigmático e arrancou um asa de pato. Mel e gordura escorreram-lhe pelos dedos e pingaram-lhe na barba quando mordeu a carne tenra. Já não há dragões, pensou Dany, de olhos fixos no irmão, embora não se atrevesse a dizê-los em voz alta. Apesar disso, naquela noite sonhara com um. Viserys batia nela, a machucava. Ela estava nua, atordoada de medo. Fugiu dele, mas o corpo parecia pesado e desajeitado. Ele bateu nela de novo. Ela tropeçou e caiu. Você acordou o dragão, gritava ele quando lhe dava pontapés. Acordou o dragão, acordou o dragão. Tinha as coxas escorregadias de sangue. Fechou os olhos e choramingou. Como que, em resposta, ouviu-se um hediondo som de rasgar e o crepitar de um grande fogo. Quando voltou a olhar, Viserys tinha desaparecido. Grandes colunas de chama erguiam-se por toda parte e no meio delas estava o dragão. Virou lentamente a grande cabeça. Quando os olhos fendidos do animal encontraram os dela, Dany acordou, tremendo e coberta por uma fina película de suor. Nunca tivera tanto medo, até o dia em que seu casamento por fim chegou. A cerimônia iniciou-se de madrugada e prosseguia até o crepúsculo. Um dia que parecia não ter fim de bebida, comida e luta. Um monumental talude de terra fora erguida entre os palácios de ervas e Dany foi colocada ali sentada, ao lado de Khal Drogo, sobre o fervente mar de Dothraks. Nunca vira tantas pessoas no mesmo lugar, nem pessoas tão estranhas e assustadoras. Os senhores dos cavalos vestiam tecidos ricos e usavam doces perfumes quando visitavam as cidades livres. Mas o céu aberto mantinha os velhos costumes. Tanto os homens quanto as mulheres trajavam vestimentas de couro pintado sobre os peitos nus e polainas de pelo de cavalo cintilando por cintos com medalhões de bronze. E os guerreiros untavam suas longas tranças com gordura que tiravam de fossas abertas. Empanturravam-se de carne de cavalo assada com mel e pimentões. Bebiam leite fermentado de égua e os vinhos delicados de lírio até cair e cuspiam ditos de espírito uns nos outros, por cima das fogueiras com vozes ásperas e estranhas ao ouvido de Dany. Viserys estava sentado logo abaixo dela, magnífico, numa túnica nova de lã negra com um dragão escarlate no peito. Illyrio e Sir Jorah sentavam-se ao seu lado. Era deles o lugar de maior honra, logo abaixo dos companheiros de sangue de Khal, mas Dany percebia a ira nos olhos lilazes do irmão.
não gostava de estar sentada abaixo dela, e exasperava-se sempre que os escravos ofereciam os pratos primeiro ao Cal e à noiva, e lhe faziam escolher entre as porções que eles recusavam. Nada podia fazer além de embalar o ressentimento, e foi isso que fez, com o humor a tornar-se mais negro com o passar das horas e dos insultos à sua pessoa. Danny nunca se sentia tão só como quando esteve sentado no meio daquela vasta horda. Seu irmão lhe dissera para sorrir, por isso sorriu até lhe doer o rosto e as lágrimas lhe surgirem aos olhos sem serem convidadas. Fez o melhor que pôde para escondê-las, sabendo que Viserys ficaria zangado se a visse chorando, aterrorizado com a possível reação de Khal Drogo. Era-lhe trazida comida, pedaços fumegantes de carne, grossas salsichas negras, tortas Dothraki de sangue e mais tarde frutos, guisados de erva doce e delicadas tortas doces vinham da cozinha de Pentos. Mas afastou tudo com um gesto. Seu estômago dava voltas e sabia que não conseguia manter nele qualquer alimento. Não havia ninguém com quem falar. Khal Drogo gritava ordens e brincadeiras aos companheiros de sangue e ria de suas respostas, mas quase não olhava para seu lado. Não tinha nenhuma língua em comum. O Dothraki era incompreensível para ela, e o Cal sabia apenas algumas palavras do valeriano adulterado das Cidades Livres, nem uma única do idioma comum dos Sete Reinos. Ela até teria acolhido bem a conversa de Illyrio e do irmão, mas estava afastada demais para ouvi-la, e assim ali ficou, sentada em suas sedas nupciais, embalando uma taça de vinho com mel, com medo de comer, falando consigo mesma. Sou do sangue do dragão, disse a si própria. Sou Daenerys, filha da tormenta, princesa da pedra do dragão, do sangue e semente de Aegon, o conquistador. O sol estava apenas no primeiro quarto do céu quando viu o primeiro homem morrer. Soavam tambores acompanhando algumas das mulheres que dançavam para o Khal Drogo assistia sem expressão, mas seus olhos seguiram-lhes os movimentos. De vez em quando, atirava-lhes um medalhão de bronze para que eles o disputassem. Os guerreiros também assistiam. Por fim, um deles entrou no círculo, agarrou uma dançarina pelo braço, atirou-a no chão e montou ali mesmo, com um garanhão monta e uma égua. Illyrio dissera-lhe que aquilo poderia acontecer. Os Dothraki acasalam como os animais de suas manadas. Não há privacidade num Calazar, e eles não compreendem o pecado ou a vergonha como nós. Dany afastou o olhar da união, assustada ao compreender o que estava acontecendo, mas o segundo guerreiro avançou e o terceiro, e logo não havia maneira de desviar os olhos. Então, dois homens agarraram a mesma mulher. Ouviu um grito, viu um empurrão. Num piscar de olhos tinham sido empunhados os araques, longas lâminas afiadas como navalhas, meio espada, meio foice. Começou uma dança da morte, e os guerreiros andavam em círculos, dando golpes, saltando de um sobre o outro, fazendo rodopiar as lâminas sobre a cabeça, guinchando insultos a cada entrechocolhar de metal. Ninguém fez um gesto para interferir. Acabou tão depressa como começou. Os araques estremeceram um contra o outro, mas depressa do que Dany conseguia acompanhar. Um dos homens falhou um passo, e o outro brandiu a lâmina num arco horizontal. O aço mordeu a pele acima da cintura do Dothraki e abriu da espinha ao umbigo, derramando-lhe as entranhas na poeira. Enquanto o perdedor morria, o vencedor agarrou-se à mulher mais próxima, nem sequer por quem ele tinha lutado, e a possuiu ali mesmo. Escravos levaram o corpo para longe e a dança recomeçou. Magister Illyrio também prevenira Dany sobre aquilo. Uma boda Dothraki sem pelo menos 3 mortes é considerada aborrecida, dissera. O casamento dela deveria ter sido especialmente abençoado. Antes de o dia terminar, tinham morrido uma dúzia de homens. À medida que as horas foram passando, o terror cresceu em Dany, até que se transformou em tudo que impedia de gritar. Tinha medo dos Dothraki, cujos modos pareciam estranhos e monstruosos, como se fossem animais em pele humana, e não verdadeiramente homens. Tinha medo do irmão, de que ele poderia fazer se ela lhe falhasse. Acima de tudo, tinha medo do que poderia acontecer naquela noite, sobre as estrelas, quando o irmão a desse ao pesado gigante que bebia a seu lado, com um rosto tão imóvel e cruel como uma máscara de bronze. Sou do sangue do dragão, disse novamente a si mesma. Quando o sol por fim baixou no céu, Khal Drogo bateu as palmas, e os tambores, os gritos e o festim chegaram a um súbito fim. Drogo ergueu-se e pôs Dany de pé ao seu lado. Tinha chegado o momento de seus presentes de noiva, e ela sabia que depois dos presentes, depois do sol desaparecido no horizonte, chegaria o momento da primeira cavalgada e da consumação do casamento. Dany tentou afastar esses pensamentos, mas ele não a abandonava. Apertou o braço contra o corpo, tentando evitar o tremer. O irmão Viserys ofereceu-lhe 3 aias. Dany sabia que nada lhe tinha custado, que sem dúvida fora Illyrio quem tinha oferecido às mulheres. Iri, de que eram Dothraki de pele cobreada, cabelos negros e olhos amendoados, e Doreah era uma jovem Licena de cabelos claros e olhos azuis. Estas não são criadas comuns, minha doce irmã, disse-lhe o irmão enquanto as trazia uma por uma. Illyrio e eu as selecionamos pessoalmente para você. Irri a ensinará a montar, de que treinará na língua Dothraki.
e Dória a instruirá nas artes femininas do amor. Ele deu um tênue sorriso. É muito boa. Tanto Ilírio como eu podemos jurar. Sir George Mormont desculpou-se pelo presente. É coisa pouca, minha princesa, mas é tudo que um pobre exilado pode dispor, disse ao pôr-lhe à frente uma pequena pilha de velhos livros. Viu que eram canções e história dos 7 reinos, escrita no idioma comum. Agradeceu-lhe de todo o coração. Magister Ilírio murmurou uma ordem e 4 corpulentos escravos apressavam-se a avançar, trazendo entre eles uma grande arca de cedro com aplicações de bronze. Quando abriu, encontrou pilhas dos mais finos veludos de damascos que a cidade livres poderiam produzir, e em cima de tudo, aninhado nos suaves panos, 3 enormes ovos. Dany ofegou. Era a coisa mais bela que já vira, diferente uns dos outros, com padrões de cores tão ricas que ela a princípio pensou que estivessem incrustados de joias, e tão grandes que pareciam de ambas as mãos para pegar num. Ergueu um ovo delicadamente à espera de encontrá-lo feito de algum tipo de fina porcelana ou delicado esmalte, ou até de vidro soprado, mas era muito mais pesado do que julgara, como se todo ele fosse rocha sólida. A superfície da casca estava coberta de minúsculas escamas, e quando rodou o ovo entre os dedos, ela cintilava como metal polido à luz do sol poente. Um ovo era de um verde profundo, com manchas de lustrosos bronzes que iam e vinham, dependendo de como Dany o virava. O outro era creme claro, listrado de dourado, e o último era negro, tão negro como o mar da meia-noite, mas vivo, com ondulações e redemoinhos escarlate. O que são? Perguntou com a voz baixa e maravilhada. Ovos de dragão, vindo das terras das sombras, pra lá de Ashai, disse Magister Ilírio. As eras os transformaram em pedra, mas ainda possuem uma beleza ardente e brilhante. Serão preciosos a mim para sempre. Dany ouvira a história sobre aqueles ovos, mas nunca vira nenhum, nem pensara que chegaria a vê-los. Era um presente realmente magnífico. Embora ela soubesse que Ilírio podia ser generoso, ganhara uma fortuna em cavalos e escravos pelo papel que desempenhara da sua venda a Khal Drogo. Os companheiros de sangue de Khal ofereceram-lhes as 3 armas tradicionais, e que estupendas armas eram. Ago deu-lhe um grande chicote de couro com cabo de prata. Corrolho um magnífico araque, com relevos em ouro, e Goto, um arco de dupla curvatura, feita de ossos de dragão, mais alto que ela. Magister Ilírio e Sir George tinham-lhe ensinado a recusar tradicionalmente aquelas oferendas. Este é um presente digno de um grande guerreiro. Ah, sangue do meu sangue, e eu não passo de uma mulher. Que o senhor meu marido use em meu nome. E assim, Khal Drogo também recebeu seus presentes de noiva. Dany ainda ganhou uma profusão de outros presentes, oferecido por outros Dorothrax. Chinelos, joias, anéis de prata para os cabelos, cintos de medalhão, vestes pintadas, peles macias, tecidos de sedaria e potes de perfume, agulhas, penas e minúsculas garrafas de vidro púrpuro, e um vestido feito de pele de 1000 ratos. Um belo presente, Calice, disse Magister Ilírio, desde o último, depois de lhe dizer o que era, muito afortunado. Os presentes amontoavam-se à sua volta em grandes pilhas, mas presentes do que poderia imaginar, desejar ou usar. E no fim de tudo, Khal Drogo trouxe-lhe o seu próprio presente de noiva. Um silêncio de expectativa se alastrou a partir do centro do acampamento quando ele saiu do lado de Dany, crescendo até engolir todo o Calazar. Quando regressou, a densa multidão ofertantes abriu-se à sua frente, e ele levou o cavalo até ela. Era uma potranca jovem, espirituosa e magnífica. Dany sabia apenas o suficiente sobre cavalos para reconhecer que aquele não era um animal vulgar. Havia algo nela que cortava a respiração. Era cinzenta como o mar de inverno, com uma crina que parecia fumaça prateada. Hesitante, estendeu a mão e afagou o pescoço do cavalo, fazendo correr os dedos pelo prateado da crina. Khal Drogo disse qualquer coisa em Dorothrak e Magister Ilírio traduziu. Prata para o prateado de seus cabelos, disse o Khal. É belíssima, murmurou Dany. É o orgulho do Calazar, disse Ilírio. O costume decreta que a Calice deva conduzir uma montaria digna de seu lugar ao lado do Khal. Drogo avançou e pôs-lhe as mãos na cintura. Levantou-a com tanta facilidade como se fosse uma criança e a pousou sobre a fina seda Dorothrak, muito menor do que aqueles que estavam acostumada. Dany ficou ali sentada, por um momento incerta. Ninguém lhe falará daquela parte. O que devo fazer? Perguntou a Ilírio. Foi Sir George Mormont quem respondeu. Pegue as rédeas e cavalgue. Não precisa ir longe. Nervosa, juntou as rédeas às mãos e fez deslizar os pés para o pequeno estribo. Não passava de uma cavaleira razoável. Passava muito mais tempo viajando em navios, carroças, liteiras do que sobre o dorso de cavalos. Rezando para não cair e envergonhar-se,
deu a potranca o mais tímido dos toques com o joelho, e pela primeira vez nas últimas horas, esqueceu-se de ter medo, ou talvez pela primeira vez desde sempre. A potranca cinza prateada avançou com um trote suave e sedoso, enquanto a multidão abria alas para deixá-la passar. Com todos os olhos postos nela, Dany deu por si avançando mais depressa do que tensionara, mas isso, de algum modo, era excitante, em vez de aterrador. O cavalo pôs-se a trote e ela sorriu. Os Dorothrax, a mais ligeira pressão com as pernas, ao menor toque da rédea, a égua respondia. Dany a colocara a galope, e agora os Dorothrax assoviavam, gargalhavam e gritavam-lhe quando saltavam para longe de seu caminho. Quando virou para regressar, um buraco de fogueira seguiu-se à frente. Diretamente em seu caminho, ela estava cercada de ambos os lados, sem espaço para parar. Uma coragem que nunca conhecera encheu então Daenerys, e ela deu liberdade a potranca. A égua prateada saltou sobre as chamas como se tivesse asas. Quando refreou o animal junto ao Magister Ilírio, a garota falou: "Diga a Khal Drogo que me ofereceu o vento." O gordo pentoche repetiu as palavras em Dothraki quando afagava a barba amarela, e Dany viu o novo marido sorrir pela primeira vez. Os últimos raios do sol desapareciam por trás das grandes muralhas de Pentos, para o oeste. Dany perdeu por completo a noção das horas. Khal Drogo ordenou aos companheiros de sangue para lhe trazerem um cavalo, um esguio garanhão vermelho. Enquanto Khal selava o cavalo, Viserys esgueirou-se até junto de Dany, enterrou os dedos em sua perna e disse: "Dê-lhe prazer, minha doce irmã. Senão, juro que verá o dragão acordar como nunca acordou antes." O medo regressou com as palavras do irmão. Sentiu-se de novo uma criança, apenas com 13 anos e completamente só, mal preparada para o que estava prestes a lhe acontecer. Cavalgaram juntos sobre as estrelas que surgiam, deixando para trás o Calazar e o Palácio de Erva. Khal Drogo não lhe dirigiu uma palavra, mas fez o garanhão atravessar num trote duro a penumbra que se afundava. As minúsculas campainhas de prata ao longa trança ressoavam baixinho enquanto cavalgava. "Sou do sangue do dragão", murmurou ela enquanto seguia, tentando manter a coragem. "Sou do sangue do dragão, sou do sangue do dragão." O dragão nunca tinha medo. Mais tarde, não soube dizer até que distância ou durante quanto tempo cavalgaram, mas a noite já tinha caído por completo quando pararam num gramado junto ao pequeno riacho. Drogo saltou do cavalo e atirou do dela. Sentiu-se frágil como vidro nas mãos dele, com membros tão frágeis como a água. Ficou ali desamparada e tremendo sob as sedas nupciais enquanto ela prendia aos cavalos. Quando Drogo se virou para olhá-la, ela começou a chorar. "Não", disse, erguendo uma mão e limpou rudemente as lágrimas com um polegar calejado. "Fala o idioma comum?", disse Dany espantada. "Não", disse ele de novo. Talvez soubesse apenas aquela palavra, pensou ela, mas era uma palavra, mais do que podia supor, e de algum modo a fez sentir-se um pouco melhor. Drogo tocou-lhe levemente os cabelos, fazendo deslizar as madeixas louras prateadas entre os dedos, e murmurou suavemente em Dothraki. Dany não compreendeu as palavras, mas havia calor na entonação. Uma ternura que nunca esperava daquele homem. Pôs um dedo sobre o queixo e ergueu-lhe a cabeça, para que ela olhasse nos olhos. Drogo erguia-se acima dela como se erguia acima de toda a gente, pegando-a gentilmente por baixo dos braços, erguendo-a e sentou-a numa rocha arredondada ao lado do riacho. Sentou-se no chão diante dela, de pernas cruzadas sobre o corpo, com o rosto de ambos no mesmo nível. "Não", disse ele. "Esta é a única palavra que conhece?", ela perguntou. Drogo não respondeu. Sua longa e pesada trança estava enrolada na terra ao seu lado. Puxou-a por sobre o ombro direito e começou a remover as campainhas dos cabelos, uma a uma. Depois de um momento, Dany inclinou-se para a frente para ajudar. Quando terminaram, Drogo fez um gesto. Ela compreendeu. Devagar, com cuidado, começou a desfazer-lhe a trança. Levou muito tempo, e durante todo o tempo, ele ficou ali sentado em silêncio, observando-a. Quando acabou, ele balançou a cabeça e os cabelos espalharam-se pelas costas como um rio de escuridão, oleoso e cintilante. Nunca vira cabelos tão longos, tão negros, tão espessos. Depois foi a vez dele. Começou a despi-la. Seus dedos eram hábeis e estranhamente ternos. Removeu-lhe as sedas, uma por uma, com cuidado, enquanto Dany permanecia sentada imóvel, silenciosa, a olhá-lo nos olhos. Quando desnudou, seus pequenos seios não conseguiam evitá-lo. Desviou o olhar e cobriu-os com as mãos. "Não", disse Drogo. Puxou as mãos para longe dos seios, com gentileza, mas firmemente, e depois ergueu-lhe de novo o rosto para fazer com que a olhasse. "Não", ele repetiu. "Não", ela ecoou. Então, ele a pôs de pé e a puxou, a fim de remover a última de suas sedas. Sentiu o frio ar noturno na pele nua, estremeceu, e um arrepio cobriu-lhe os braços e as pernas.
Temia o que viria a seguir, mas durante algum tempo nada aconteceu. Drogo ficou sentado de pernas cruzadas, olhando-a, bebendo-lhe o corpo com os olhos. Um pouco mais tarde começou a tocá-la, a princípio ligeiramente, depois com mais força. Ela sentia feroz poder de suas mãos, mas ele nunca chegou a machucá-la. Segurou uma mão na dele e afagou-lhe os dedos um a um. Correu-lhes as mãos suavemente pela perna. Afagou-lhe o rosto, delineando a curva de suas orelhas, percorrendo-lhe a boca gentilmente com os dedos. Tomou-lhe os cabelos com ambas as mãos e o penteou com os dedos. Virou-as de costa, massageou-lhe os ombros, deslizou o nó dos dedos ao longo da coluna. Pareceu que se passaram horas, antes que as mãos dele se dirigissem por fim aos seus seios. Afagou suave a pele da base até deixá-la no opor. Rodeou os mamilos com os polegares, beliscou entre os polegares e o indicador. Depois começou a puxá-los, muito levemente a princípio, depois com maior insistência, até que enrijeceram e começaram a doer. Então parou e puxou-o para seu colo. Danny estava corada e sem fôlego, com o coração palpitando no peito. Ele envolveu seu rosto nas mãos enormes e ela olhou nos olhos. Não, disse ele, e ela soube que era uma pergunta. Tomou-lhe as mãos dele e a dirigiu para a umidade entre as coxas. Sim, sussurrou ao introduzir o dedo dele dentro de si.